Meus caros, é possível a gente pensar seriamente numa contra-revolução sem tomar São Miguel por especial protetor? Os senhores estão vendo bem o traçado da conduta da providência em todos esses casos. Deus não precisava de São Miguel para fazer as coisas que ele fez, mas estava na ordem das coisas que, sendo Deus ótimo e máximo, supremo, portanto, ele não fizesse tudo aquilo que lhe convinha fazer, mas que ele tivesse servidores que fizessem para ele aquilo que devia fazer. Mais ou menos como um rei no seu palácio, que tendo sede, poderia perfeitamente ir à parte do que corresponderia no palácio, uma copa, e lá pegar um copo no lugar onde se guarda, encher de água e beber. E o rei tinha a possibilidade física de fazer, teria o direito de fazer, uma vez que era dono daquela água, e era dono de si mesmo. Mas não convém à majestade real fazer coisas mínimas. Para isso ele quer ter aqueles que o sirvam. Em relação a Deus Nosso Senhor, tudo é mínimo, tudo é pequeno. Está no bem fazer das coisas, na boa ordem das coisas, que Deus tenha servidores para fazerem as ordens dele. E nesses servidores ocupa, evidentemente, o primeiro lugar, os anjos, que foram os primeiros que ele criou. E que começaram historicamente, desde logo, a servi-lo, porque foram criados, conheceram-no, amaram-no e começaram a servi-lo. Então, Deus começou a contar, desde logo, com o serviço dos seus anjos. Mas depois, a própria ordem das coisas queria que ser servidor de Deus é uma coisa tão alta que convém que ele tenha seus servidores, que o servidor de Deus tenha seus servidores. E depois convém que o servidor dos servidores de Deus tenha seus servidores também. E se forma assim uma cascata de grandezas, vai diminuindo sucessivamente até os menores. Mas que os menores, eles mesmos, pertencendo à natureza angélica, que é uma natureza elevadíssima, são puros espíritos, sejam servidos por seres menores. Esses seres menores são os homens. E assim os homens devem servir os anjos. E depois os homens, nesta ordem, devem servir-se uns aos outros. Tudo em última análise para realizar os desígnios de Deus Nosso Senhor. O que é verdade para a luta, para o serviço comum, é evidentemente verdade para a luta. E Deus, podendo, por um decreto seu, por uma resolução de sua vontade eterna e onipotente, esmagar o demônio a qualquer momento, Deus quis ter, por um princípio de conveniência, por um princípio de boa ordenação, ele quis ter gente que esmagasse os seus inimigos. Mas quis ter não autômatos, mas homens que livremente quisessem o que Deus queria. E que assim esmagassem os inimigos dele, Deus. E por esta forma, de ponto em ponto, seres inteligentes, seres livres, seres santos, que por quererem o que Deus queria, faziam o que Deus fazia, e assim asseguravam a vitória de Deus. De alto a baixo dessa narração, vocês veem isso. Por exemplo, Deus mandou, não me lembro que profeta, Abacuque, talvez, não me lembro qual, foi Abacuque, né? Levar alimentos para Daniel, que estava na cova. Tá bem, ele poderia ter dado uma ordem a esses alimentos para irem voando até Daniel. Não precisava de nenhum ser intermediário. Mas é tal a distância entre Deus e esses alimentos, que Deus não viria se fazer de transportador de alimentos para Daniel. Ele então ordena a São Miguel do Arcanjo que se desloque e que vá servir Daniel desta maneira. Quer dizer que vai levar a Daniel aquela alimentação. O anjo leva Daniel e depois Deus poderia, por exemplo, dizer a Daniel: volte a pé que eu te protejo. Mas não fez. Ele mesmo levou Daniel pelos ares e colocou no lugar. Os senhores dirão, mas isso é muito desmentido. Ele não podia levar a comida e podia levar Daniel, isso mesmo. Daniel é um ser de uma natureza mais alta que a comida. É um homem, e mais do que um homem, era um profeta de Deus entre os homens. Razão pela qual estava menos distante da infinitude divina do que uma certa porção de alimento destinado a alimentar Daniel. Bom, vocês veem o episódio da mula. Deus quis, em última análise, converter o homem que estava montando a mula. E serviu para isso de um anjo,
mas também serviço da mula. Quer dizer, Deus pôs ali um anjo, e o anjo movimentou a mula conforme Deus queria. E a mula executou esses movimentos, apertando a perna do homem para um lado, depois para o outro, etc., provocando chibatadas, etc., da parte desse sujeito e tal, até que, em determinado momento, o anjo, agindo continuamente sobre a mula, acabou chegando a um ponto em que Deus deu à mula a possibilidade de falar, coisa que a mula, por sua natureza, não tem, e sendo um animal racional, a mula não disse alguma coisa pela cabeça dela, que ela é incapaz de dizer. Deus serviu-se da boca da mula para dizer uma determinada coisa. Mas serviu-se de que maneira? O anjo agiu sobre a mula e fez a mula pronunciar aquelas palavras que haveriam de converter a mula de Balaão. Bem, mas há mais. Aquilo ainda não bastava. Naquilo tudo, Deus estava servindo da mula, estava servindo do anjo, para preparar a alma de Balaão para ver o próprio anjo. E depois de tudo, depois de ter falado a mula, Deus fez com que o anjo aparecesse para Balaão. E aí desse uma mensagem, dissesse quem ele era, que era um anjo de Deus, etc, etc. E Balaão se prostrasse, mandai o que quiser, converteu-se. E então aí Deus deu ordens e ordenou a coisa que fiz. Mas Deus desceu nesta gradação de serviços, através de seres que ele foi utilizando, inclusive seres inanimados, um pedaço de muralha, a chibata inanimada que estava na mão de Balaão, tudo isso Deus utilizou para de alto a baixo produzir um efeito magnífico, que ele queria que ficasse para todos os tempos, o milagre pelo qual se converteu Balaão. Ora, isso é na luta também. Na grande luta da contra-revolução, Deus poderia mandar lutarem só os anjos. Mas ele não manda, ele quer que os homens se metam dentro dessa luta. A 3x2 os senhores veem aí os anjos ajudando os homens. Mas quer dizer, Deus poderia agir sem os anjos, às vezes agiu, quando mandou matar 150 e tantos mil soldados do rei, se não me engano, Senecaíbe. Bem, eles morreram todos, foi porque Deus quis, os homens não fizeram nada disso, mas depois houve uma batalha dos homens contra o que restava. E assim Deus ganhou a batalha. Quer dizer, Deus quer vencer através dos homens, quer vencer por meio dos homens as batalhas que se travam no domínio humano. E, portanto, Deus quer o nosso concurso na luta da contra-revolução. Mas Ele quer que nós estejamos compenetrados de que, por mais importante que pareça a nossa palavra, não deixa de ser verdade, inteiramente verdade, que o elemento decisivo é a ajuda dos anjos. Se a ajuda dos anjos é a ajuda maior dos anjos, que é São Miguel Arcanjo. Aquele que é chamado o generalíssimo de Deus, o estrategista de Deus, deve ajudar-nos, e a ele nós devemos recorrer em todas as circunstâncias, deve nos ajudar de tal maneira que ele trace os planos de nossa batalha e nós executemos. Então alguém dirá, mas é muito cômodo, então eu não tenho mais que refletir. Eu fico de braços cruzados, o anjo me sopra. Não. Deus me faz, se eu fizer força para pensar, Deus me faz pensar bem por ajuda do anjo. E por causa disso eu ganho a batalha. Mas não me dispensa de trabalhar, de aplicar o que Deus me deu. Por cima disto entra a ajuda do anjo. Mas sem a ajuda do anjo eu não consigo nada. Então assim nós devemos ser em toda a luta da contra-revolução. Um simples enjorra, o mais novinho, que faz pela primeira vez uma abordagem junto ao enjorra, que daqui a um minuto vai entrar e vai ser mais novo do que ele. Bem, esta operação mínima, que é para o homem, para ter como é a respiração para o homem, uma coisa natural, ou piscar as sobrancelhas, bater as sobrancelhas para o homem não percebe enquanto fala, enquanto come, enquanto dorme, ele fecha e abre as sobrancelhas, as pestanas, quero dizer. Bem, isto tudo Deus faz com a ajuda do homem, e Deus quer fazer com nossa ajuda, mas Ele quer que nós saibamos e compreendamos que foi tudo isso, foi Ele que fez. Mas que foi Ele que fez, e fez por meio dos seus anjos. Essa é a questão. E que então nós sejamos muito devotos dos anjos. De maneira que seria até interessante, se eu tivesse tempo, quem sabe se algum dia aparecer esse tempo, eu ter esse documento e fazermos uma ladainha
das principais dessas invocações, para que nós nos lembremos no momento dos nossos apuros. Então eu não poderia apenas, se me lembrarem, eu não poderia apenas assim, rogai por nós, mas poria um pedido de algo que vem com frequência na nossa vida. E pedido então uma ajuda especial para aquilo, para o anjo, em nome de tal fato, em nome de tal poder ou tal ação que Deus praticou por meio dele. Seria uma consequência, um fruto provavelmente feliz da reunião que nós estamos fazendo aqui. Mas aí eu gostaria de ter um documento que deve estar entre os meus documentos de estudos, que é tirado do próprio anjo, do próprio Cornélio Lápide, quando ele fala dos anjos guerreiros. Como é? Ferreiros, os anjos ferreiros. Bem, e fala do gáudio que terão os habitantes do céu, respondendo às blasfêmias dos que estão no inferno e fazendo sofrer com a sua de maneira que nós não pensemos num céu preguiçoso e sem luta, mas num céu que terá tudo do céu até o eterno e perfeito repouso, mas numa luta. Com isso, já está bastante tarde, eu creio que nosso pedido está encerrado, né? Na Mata da Misericórdia.